Você já parou para pensar que talvez existam profetas que foram esquecidos pelo tempo? No Islã, Alá diz no Alcorão que enviou mensageiros para todos os povos. Alguns nós conhecemos pelo nome, outros não. E aqui que entra uma figura misteriosa da antiguidade, Zaratustra, também conhecido como Zoroastro. Muitos enxergam ele apenas como fundador do zoroastrismo, antiga religião da Pérsia. Mas quando começamos a analisar, certos elementos da mensagem dele se assemelham com dos profetas do Islã e começam a chamar a atenção de forma impressionante. Zaratustra viveu em uma região próxima da antiga Pérsia, séculos antes de Jesus, antes mesmo do cristianismo surgir. E o mais curioso é que ele pregava algo extremamente raro para aquela época, a adoração de um único Deus supremo. Enquanto muitos povos viviam mergulhados na idolatria, cultuando fogo, estátua, astro e diversos deuses, Zaratustra falava sobre Ahura Mazda, o Senhor Supremo, o Criador dos céus e da terra. Isso lembra imediatamente a missão de vários profetas do Islã, porque qual era o chamado de Abraão? Qual era o chamado de Noé? Qual era o chamado de Moisés? Todos vieram com a mesma mensagem central: abandonar os falsos deuses e voltar ao Deus único. Quando olhamos para Abraão, vemos alguém que rompeu com a idolatria do seu povo, destruiu ídolos e chamou as pessoas para o Tawhid, a unicidade divina. E muitos estudiosos observam que Zaratustra também se levantou contra práticas pagãs de sua sociedade. Ele condenava sacrifícios considerados corruptos, combatia a adoração de entidades menores e falava sobre pureza moral, verdade e justiça. Outra coisa impressionante é a forte noção de julgamento final presente nos ensinamentos atribuídos a Zaratustra. A ideia de que cada ser humano será responsabilizado pelas suas ações, que haverá recompensa para os justos e punição para os perversos, isso está profundamente alinhado com o conceito islâmico do juízo final. No Islã, sabemos que Alá enviou mais de 120 mil profetas para a humanidade. O Alcorão menciona apenas alguns deles. Então a pergunta surge naturalmente: será que Zaratustra foi um desses mensageiros esquecidos da história? E antes que alguém se revolte, entenda uma coisa importante: isso não significa afirmar com certeza absoluta que ele era um profeta, porque no Islã nós não declaramos alguém profeta sem evidência clara da revelação, mas também não negamos a possibilidade quando encontramos sinais compatíveis com a tradição profética. Inclusive, existem estudiosos muçulmanos clássicos que discutiram essa possibilidade ao longo da história. Alguns apontaram que os antigos persas poderiam ter recebido um mensageiro verdadeiro, mas que sua mensagem foi alterada com o tempo, assim como aconteceu com outras tradições religiosas. Isso faz muito sentido dentro da visão islâmica da história humana, porque o Islã não ensina que a verdade começou apenas com Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pelo contrário, o Islã ensina que todos os profetas vieram com a mesma essência: submissão a Deus. Adão, Noé, Abraão, Moisés, Jesus. Todos muçulmanos no sentido de submissão ao Criador. Então imagine por um momento, e se esses povos antigos da Pérsia realmente receberam um profeta? E se parte daquela mensagem original ainda ficou preservada em fragmentos históricos? E se a luta de Zaratustra contra a idolatria era um eco distante da mesma missão de Abraão? Mas também é importante dizer: o zoroastrismo atual possui crenças que entram em conflito com o Islã, especialmente interpretações dualistas sobre o bem e o mal. O Islã deixa claro que Alá é o único Senhor absoluto, sem rival, sem oposição equivalente. Então, se Zaratustra realmente foi um profeta, os muçulmanos acreditariam que sua mensagem original acabou sendo modificada ao longo dos séculos. Isso aconteceu muitas vezes na história humana. Povos receberam orientação divina, mas com o passar do tempo vieram alterações, misturas culturais, disputas políticas e mudanças teológicas. No fim, essa reflexão nos mostra algo poderoso. Talvez a humanidade esteja mais conectada do que imaginamos. Talvez vestígios da verdade tenham sido espalhados em vários povos e civilizações. E talvez Alá tenha enviado luz para lugares que hoje muitos nem imaginam. O Alcorão diz que nunca houve uma nação sem um profeta. Isso significa que o chamado para Deus único ecoou por toda a terra. E quando observamos figuras antigas como Zaratustra, percebemos que a história pode esconder muito mais sinais da profecia do que aprendemos nos livros modernos. Talvez alguns nomes tenham sido esquecidos,
Talvez algumas mensagens tenham sido distorcidas, mas a verdade central permanece atravessando os séculos. Existe apenas um Deus digno de adoração. E foi exatamente essa mensagem de Abraão, a mensagem de todos os profetas, a mensagem final trazida por Muhammad sallallahu alaihi wasallam.